Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Segunda-feira, abrindo nova semana, não é? E daqui a pouquinho também a nossa Roda da Fofoca. Mas agora, vamos para a nossa primeira página. Um assunto fervendo aí. Ficou sem resposta na última semana. Hoje a gente teve meia resposta do que é esse assunto, mas uma série de dúvidas continua aí na cabeça do público. Mas vamos por partes, não é? A história do Tom Veiga, o Louro José, que não apareceu um dia, no outro o programa estava gravado, ou seja, também ele não precisou ir trabalhar, aí estava se esperando essa segunda-feira para ver se o Louro José, se o Tom Veiga apareceria ou não, justamente para desanuviar os vários boatos, as várias possibilidades que foram levantadas para explicar o sumiço do Louro, não é? Todo mundo sente falta dele. E aí começou a se falar desde a história de que ele e Ana Maria Braga brigam muito, não estariam se entendendo, a ele estar doente, gripado, rouco, a ele estar internado, ele ter se separado da mulher, fim do casamento do Tom Veiga, e por conta disso ele ter sido hospitalizado também. Então eram todas essas possibilidades, metade delas acho que já começaram a ser esclarecidas hoje, quando finalmente o Louro José voltou para o Mais Você e teve até um papinho com Ana Maria Braga, que inclusive brincou com essa história de brigas entre eles, né? Esse anti-amor, como ela definiu, e acabaram dando um abraço, selando uma amizade que sempre existiu, mas que as pessoas cismam, né? Em dizer que ali eles não se bicam, embora só o Louro tenha bico, a Ana não. Outra coisa, o Tom Veiga explicou como o Louro José de que ele estava gripado, muito gripado, que ele perdeu a voz, não é, em função da rouquidão, e que hoje ainda, mesmo no trabalho, ele continuava meio rouco, sim. Não falou história de cateterismo, não falou a história da internação, não se tocou em assunto de final de casamento, que foram as outras possibilidades levantadas, porque aí foram possibilidades que tocam num assunto muito pessoal, muito íntimo, e que talvez ele não quisesse tocar e nem haveria necessidade. Para falar disso, ele pode dar uma entrevista, pode fazer um comunicado pelo Instagram, não precisaria necessariamente falar desse assunto num programa onde o personagem dele não bate com nada disso. Ele teria que ser o Tom Veiga de verdade, e aí não dá, né, gente? No programa ele é o Louro José e fim de papo, viu? Mas aí, o que são essas outras possibilidades? O Jornal Extra fez uma reportagem em relação a isso, dizendo que sim, ele teria ficado internado, e a coisa foi até mais longe. Essa reportagem do Jornal Extra diz o seguinte: mulher de Louro José põe fim à relação após traição. Tom Veiga, o Louro José e Alessandra Veiga estão prestes a assinar os papéis de divórcio após 14 anos e meio. Foi ela quem pôs fim à união há 2 meses, quando ele se mudou para um flat. E de acordo com uma amiga muito próxima ao casal, Alessandra cansou do comportamento agressivo de Tom. E diz o seguinte, essa amiga: a primeira briga séria que tiveram foi no Rock in Rio do ano passado. Ele bebeu um pouco demais, ela não gostou e Tom a deixou lá sozinha. Quando voltou para casa, a Ale catou as coisas dela e se mudou para São Paulo. Pouco tempo antes, Tom teve que se submeter a um cateterismo após sofrer um princípio de infarto. Isso vocês se lembram? Foi em setembro do ano passado, vai fazer 1 ano agora. Foi quando já estava acontecendo essa história toda. Deprimido, ele pediu para a mulher voltar e os dois reataram, mas aí as brigas recomeçaram e ele estava começando a se relacionar com outra mulher. A esposa descobriu, conta agora um outro amigo. E ainda, segundo fontes, Tom está tomando antidepressivos e tendo dificuldades para cumprir, né, suas funções no Mais Você. Ele e a Alessandra têm uma filha, é isso o que diz a reportagem. Então, é uma coisa que eu acho que, antes da gente mostrar até o videozinho com o Louro José, a volta dele, a brincadeira com a Ana Maria Braga, sobre as supostas brigas dele, que a gente bem que falou aqui, que isso não seria de jeito nenhum motivo, é o seguinte, olha,
esse tipo de reportagem, essas informações vindo à tona, eu acho que elas pedem um posicionamento do Tom Veiga. Não estou falando de Louro José, estou falando de Tom Veiga, o seu criador e o seu intérprete. Simplesmente por quê? Porque a gente teve um exemplo muito recente do que foi a história do Wesley Safadão, né? O Wesley demorou o máximo que ele poderia e nem deveria para poder fazer um comunicado, dar entrevistas, tocar nesse assunto e resolver a situação. Ou seja, por um triz, isso não jogou a carreira dele no buraco. O Tom, ele faz um personagem que é muito querido das famílias, é muito querido das crianças. Então, quando se fala em traição, em comportamento agressivo, em ter bebido um pouco demais, a gente não sabe quem são essas pessoas que falaram. Essa responsabilidade é sempre do jornal. A gente não sabe com que intenção falaram esse tipo de coisa, se é só para defender a amiga ou, de repente, por tabela também, dá aí uma vingada desse cara que não teria sido legal com a amiga, de qualquer maneira, não é? Um personagem como esse, ter o seu intérprete envolvido em palavras como bêbado, né? Ou bebeu um pouco demais, agressivo, estava se relacionando com outra mulher, o que pode ser substituído por traição, como foi no título, são coisas que não combinam, são coisas que podem queimar o personagem, pode bater no Louro José, porque a coisa tá junta, né? O intérprete e o boneco e o programa, mas você é um programa super família, então vai ficar uma bola de neve se não se posicionar. Essas coisas, elas só tendem a crescer, só tendem a aumentar. Se não corta o mal pela raiz, se não se posiciona, se não se dá a sua versão dos fatos, a tendência, eu acho que a gente já sabe muito bem qual é, né? A gente que lida no meio sempre soube qual é. Então, nós sempre avisamos aqui, se posiciona, fala, não quer dar entrevista. Hoje em dia, meu Deus do céu, a internet está aí, faz um comunicado, grava um vídeo, taca lá, né, uma nota e já corta essa história, porque pode prejudicar muito. De repente, vem aí a emissora, não está gostando da cara do personagem, a Ana pode implorar pro Tom Veiga ficar, o Louro José ficar, não vai ficar, né? E a gente sabe que a emissora tem sido muito rígida com coisas que realmente pesam, importam e são muito significativas. Então, conselho de amiga ninguém está pedindo, né? Mas eu estou dando aqui justamente por esse caso recente que a gente teve, que foi muito complicado para nós cobrirmos, não é? Muito desagradável e você vê que a coisa está se esgotando, nenhuma providência efetiva está sendo tomada e você está vendo que às vezes o artista está indo para o buraco, o que poderia ser evitado se realmente, né, já se posicionasse, já realmente falasse, olha, o meu lado da história é esse, estão falando um monte de coisa, mas a minha verdade é essa, e pronto, e joga, porque senão, né, os passos seguintes, não é bola de cristal, mas a gente pode até dizer para vocês, passo seguinte, descobrir quem é essa mulher que ele estava se relacionando, se ela existe, se ela não existe, dependendo do tipo de mulher também pode vir a dar uma entrevista e que, né, prejudique mais ainda essa história ou traga novos elementos que a gente vai analisar. Tem uma série de coisas, ou a própria Alessandra, a ex-mulher dele, falando também sobre o casamento. Então, para que deixar chegar nisso tudo? Todo mundo tem direito de falar, ninguém está discutindo isso, ainda mais a ex-mulher, mas por isso que eu falo, para que deixar um só falando se tem vários lados dessa história, ou pelo menos dois lados importantes. O dela está sendo colocado de uma maneira mais sutil, através de amigos, mas duvido que os amigos iriam falar coisas que ela não aprovasse, né? E ele está calado, ele está falando da gripe, ele está lá como Louro José, ele está falando da rouquidão, ele está brincando com a Ana, e a coisa pode começar a rolar muito
muito mais depressa do que o Tom Veiga possa estar esperando. O texto é curto, mas o texto do jornal tem declarações dessas pessoas que envolvem palavras que, se elas forem grifadas, vamos dizer assim, se baterem muito em cima delas, a coisa pode complicar de verdade. Então, é bom se posicionar, tá? Pela sua carreira, pelo seu personagem, pelo programa, pela Ana e principalmente por você mesmo, para ter um pouco de sossego, senão a coisa vira um turbilhão. Se já está depressivo, se já faz o tratamento, não agrava mais a situação. Coloca o lado humano de homem, do que ouve, se falhou, se traiu, se bebeu. Não interessa, interessa o que você tem para dizer. Quer dizer, não interessa. Interessa muito que você fale a esse respeito. Não interessa deixar essas palavras vagando por aí, como se elas fossem vazias ou fossem a verdade única de uma situação. Então é isso realmente que eu tenho para dizer, mas nós vamos saber a opinião dos nossos convidados também. Vladimir Alves já chegou, Tiago Rocha já chegou, Felipe Campos já chegou. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Sônia Abrão, tudo bem? Tiago, tudo bom, Felipe? Boa tarde, Sônia. Boa tarde, querido. Boa tarde para vocês também. Boa tarde mesmo. Eu acho o assunto sério. Eu acho que com essas declarações de amiga e de amigo da ex-mulher, se é que já é de fato ex-mulher, parece que sim, as coisas podem ficar arriscadas, você não acha, Márcio? Muito. Você se lembra que na sexta-feira mesmo, antes do programa começar, a gente já havia discutido algumas informações desencontradas sobre o relacionamento do Tom e da Alessandra. Sim. Aí nós contamos aqui o que já estava rodando nas redes sociais, e aí o Jornal Extra conseguiu essa entrevista com uma amiga do casal, do ex-casal. Eles ainda não se divorciaram, sim, mas estão para assinar os papéis. E assim, o casamento já acabou mesmo, casamento agora acabou. É só a parte burocrática. E assim, as últimas notícias que nós tivemos em relação aos dois foram justamente sobre crises no relacionamento. Não só essa agora, como uma outra antes do cateterismo, outra após o cateterismo, quando eles se reconciliaram. Não bem, a gente percebia, né? Mas sabe qual é o problema maior de tudo isso? Que não vai recair artisticamente sobre o Tom Veiga e tampouco na Alessandra, porque ela não é da mídia. Isso tudo respinga num personagem, no Louro José, que é querido pelos adultos e pelas crianças. O José, antes mesmo do Tom Veiga. Sim, claro. Por mais que ele seja o pai, o criador, né, por todo esse sucesso dessa manipulação do boneco que ele faz há tantos anos, mas assim, acaba respingando no programa da Ana Maria, acaba respingando no personagem, e a gente espera aí que ele venha a público. E possa ter a carreira dele prejudicada, na verdade, né? Pode ou não sei, mas assim, que pode prejudicar a imagem, né, artística do personagem, pode. Mas assim, ele precisa vir a público, esclarecer toda essa situação, está casado ou não está casado, teve traição, não teve traição, terminou o casamento, não terminou, vão divorciar ou não vão. Bebeu, não bebeu, é agressivo, não é agressivo. Por que o Louro... no jornal diz claramente que ele não tem conseguido desempenhar bem suas funções no programa. Em função dos antidepressivos. Então, a fase está difícil, de repente pode tirar umas férias também, se afastar, cuidar da saúde, cuidar do casamento, cuidar da vida pessoal, para depois voltar ao trabalho, porque querendo ou não, ele que dá a vida ao personagem. Claro, né? Ele precisa estar bem, né? Então, para que deixar esse tipo de situação complicar, não é? Olha, eu paro do pressuposto que se você quiser falar bem, se você não quiser falar tudo certo, embora acho que está errado. Porém, não gosto dessa atitude de desclassificar jornalista, desclassificar as pessoas, igual eles fizeram hoje no programa. Fizeram? Hoje eles fizeram. Então vamos fazer o seguinte, tem um vídeo aí pra gente ver, e aí, então vamos ver que aí o Thiago fala comprovando tudo isso mesmo através do vídeo, vamos lá. Olha, para começar a semana bem, eu tenho para te dizer o seguinte, se os imprevistos te tirarem o chão, abra suas asas. Boa, asas já não tem mais voz, mas asa... Pois é, o que aconteceu, meu filho? Gente, é gripe, tá? É só uma gripe, eu tô sem voz. O coração tá bem, não operei, o coração tá tudo tranquilo. É só gripe mesmo, é sério. Agora a Ana brigar comigo, isso
A gente podia até esclarecer essa nossa discussão. Para de brigar comigo, tá pegando mal isso aí. Esse nosso anti-amor. Tá pegando... Eita, rapaz! Ué, Não gosto dessa história. mas onde Eles foi a desmentiram, olha, desclassificação? Olha, não tem nada de fim de romance, tá tudo certo, não tem nada. A gente também briga muito, né, Ana Maria? Tipo, colocando um negócio... Isso veio depois, então, do que isso é tá de no hoje, vídeo. de hoje de manhã. Teve continuidade isso tudo? Não, isso é de hoje de manhã. Quando eu assisti, eu falei assim, pô, esse daí só não tem o nome, mas tem destinatário e remetente que tá tudo certo. Então assim, pô, fala, não quer falar? Não fala, não toque nos assuntos. Ai, não, porque a Ana falou assim, se acontecer tudo isso que foi falado... Essa parte a gente não tem, então conta pra gente, eu não vi o programa hoje. Deixa eu só achar aqui, eu tenho vídeo também. Vai achando, eu falo pro Felipe dar a opinião, diga, Felipe. Primeiro que eu não acreditei nessa rouquidão. Eu não acreditei, assim... Você anda tão sem fé na humanidade, Em primeiro lugar, se você é um dublador, seja lá o que for, e que o seu instrumento necessário é a voz, eu acho que, em primeiro lugar, do jeito que ele tá rouco, ele nem deveria ter ido trabalhar, né? Porque a gente gosta de ver o louro saudável, um louro cheio de vida, brincando, enfim, como ele sempre faz. Eu acredito que né, na minha concepção, pelo que eu assisti e senti e percebi, foi que foi uma forma de querer encobertar o suposto cateterismo. Vamos dizer assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou meio que ficar rouco, aí eu viro o jogo, e aí as pessoas, de repente o público começa a acreditar que eu esteja realmente gripado. E talvez não seja o caso. Porque o que eu sei realmente é que ele foi fazer o cateterismo. E como o próprio louro mesmo disse, ninguém falou em cirurgia do coração, né? Até porque o cateterismo... Ele citou, aí nesse trecho ele fala. Ele nada mais é do que simplesmente um procedimento para que você não venha a operar ou ter que passar por uma cirurgia cardíaca. Então é completamente ao contrário. E sobre a questão da traição, sobre a questão da separação, isso já vinha há alguns meses, já era uma história que vinha sendo comentada fortemente e eu acredito muito sim nessa questão da separação, acredito no cateterismo e eu continuo acreditando muito nas minhas fontes e nas pessoas que me passam as informações. Eu acho assim que a partir de agora, como vocês mesmos disseram, você mesmo abriu o programa falando sobre isso, e acho necessário, Sônia Abrão, ele vir a público, nem que se for pelo Instagram, se posicionar, porque nós temos aí uma história que cresceu e tomou um vulto absurdo que não precisava, que foi a história do Wesley Safadão. E a mãe agora querendo tirar tudo que foi isso, né? Sei também, lá, daqui a pouco a gente comenta também. Isso é papel de mãe, é de madrasta. Não é? Pois é. E aí o que acontece? Agora, ele teria realmente o Tom, que é um cara extremamente sensível, um homem que tem um talento absurdo que deu vida a esse papagaio que todos nós amamos. Eu acredito que ele tenha que vir a público sim e abrir o jogo. Não acredito na rouquidão, não acredito na gripe, eu acredito sim no cateterismo. Até porque quando fala que ele está em depressão, nós sabemos que a depressão ela ocasiona alguns ataques de pânico e de repente dentro desses ataques de pânico o médico pediu que talvez pudesse efetuar um cateterismo para ver se isso é uma suposição. Ele tem uma tendência, ele fez um cateterismo há praticamente um ano. Em setembro vai fazer um ano. Nada, não é estranho, não causa estranheza se realmente ele tivesse se submetido ou teria se submetido a um outro cateterismo. Às vezes faz parte até de uma checagem de verdade. E daí eu acredito até mesmo pelo próprio prognóstico, pelo diagnóstico que o Jornal Extra noticiou, falando justamente sobre a questão dele estar meio em depressão, que ele não ficou bem, enfim. Então eu acredito sim, não acredito na possibilidade da gripe, não acho que é gripe, e até porque... E acha que ele tem que falar, né? Eu acho que ele tem que falar.
Tá certo. Aí. Não, é o que eu estava falando. Não precisa dar risada, entendeu? Das pessoas, das notícias. As coisas que estão aparecendo, não dá para você falar assim, não, acordei hoje, vou... Não, tem de um lado, tem do outro. O Felipe já escutou. Então, assim, ninguém vai vir aqui para dar uma história. Podemos errar? Podemos errar. Sim. Vamos pedir desculpas? Vamos pedir desculpas. Mas a gente não fez nada. Por que você está falando isso? Não, mas é que a gente é falho. Nós podemos errar. Às vezes trazer uma notícia em primeira mão e essa notícia não... Claro, isso pode eu não peço desculpa, não. Eu peço. Porque nós advertimos na sexta-feira que eram boatos, que a gente ainda ia analisar. Não, a gente fez tudo certinho. Só que aí, olha o que está no extra. Por todos, né? Vamos ler novamente o texto para quem estiver sintonizando agora. É o seguinte: mulher de Louro José põe fim à relação após traição. É uma matéria do jornal O Extra. E diz o seguinte: Tom Veiga, o Louro José e Alessandra Veiga estão prestes a assinar os papéis de divórcio. Após 14 anos e meio, foi ela quem pôs fim à união há 2 meses, quando ele se mudou para um flat. Quer dizer, eles nem dividem mais o mesmo teto. De acordo com uma amiga muito próxima ao casal, Alessandra cansou do comportamento agressivo de Tom. E aí essa amiga diz uma coisa séria. Ela diz: a primeira briga séria que tiveram foi no Rock in Rio do ano passado. Ele bebeu um pouco demais. Ela não gostou e Tom a deixou sozinha. Quando voltou para casa, a Ale catou as coisas dela e se mudou para São Paulo. Pouco tempo antes, Tom teve que se submeter a um cateterismo após sofrer um princípio de infarto. Deprimido, ele pediu para a mulher voltar e os dois reataram, mas as brigas recomeçaram. E ele estava começando a se relacionar com outra mulher. E a esposa descobriu, isso quem conta é um outro amigo. Ainda segundo fontes, Tom está tomando antidepressivos e tendo dificuldades para cumprir suas funções no Mais Você. Ele e a Alessandra têm uma filha, né? Então tá aí, ó, comportamento agressivo, bebeu um pouco demais, né? O que mais que teria? As brigas teriam recomeçado, teve um relacionamento com outra mulher, que se traduz em traição. Então, olha, são poucas linhas, como vocês podem ver. Isso parece mais uma nota, mas traz coisas ali que são pontos importantíssimos, né, que ele tem que esclarecer logo, porque se essas palavras ficam colando nele sem um contexto do lado dele dessa história, aí vai prejudicar de verdade. Aí, com certeza. Até né? porque esse jornal também é do Grupo Globo. Sim, sabe é? o que está dizendo. Claro. Né? Esse é do Grupo sabe Globo. quem entrevistou. Né? Pois é, então assim, está muito, com todo respeito ao Agnaldo Silva, um grande novelista, mas para escrever em poucas linhas tudo que está ali, isso é capítulo de novela da semana inteira. É verdade. Você vê direitinho, claramente, quais são os pontos sérios aí, quais são os pontos dessa nota que podem causar uma grande encrenca na vida dele mesmo. E você lembra que o Tom fez uma tatuagem para ler com o rosto dela e ela não gostou. A gente comentou na sexta-feira. Ficou uma coisa horrorosa, ela não gostou, né? Ela esculhambou publicamente. Ela não foi pro marido e falou: nossa, horrível, detestei, não tem nada a ver comigo, tira isso daí, você vai ter que apagar qualquer coisa, né? Não botou ele no quarto e esculhambou ele. Não, ela foi para as redes sociais e fez tudo isso. Bateu ela esculhambou boca. ele publicamente, Quanto que também amor, né? não foi legal. Mas era uma coisa pavorosa, assim, Mas não era mas homenagem, então, não era homenagem. Aquilo era para terminar o relacionamento dela. A tatuagem era horrorosa. A tatuagem era não horrorosa. era, ela teria até razão para ficar pé da vida, mas até então foi uma homenagem que ele prestou, sim, né? a intenção dele foi outra, né? Brigaram publicamente e depois se reconciliaram e foram renovar os votos em Las Vegas. É verdade. Teve isso depois de toda essa história. Teve até fotos, lembra? É verdade. Porque essa tatuagem que ela fez, na verdade, a tatuagem que ele fez em homenagem a ela estava caracterizada em uma foto como uma noiva mexicana, aquela sim, tipo lembrando a morte. Do Dia dos Mortos. E foi reproduzir aquilo no braço, você não vai ficar andando com um negócio daquele pra cima e pra baixo. E depende do tatuador também, aí ferra tudo, né? Sei que não deu legal, deu ruim. Mas que eles vêm, né, de algum tempo
o relacionamento vem sendo Olha lá aí, ó. exposto. Vocês não falaram da As fotos da... Nossa, como vocês são rápidos. Isso que é produção, tá Olha. vendo? Olha só. Olha aí, gente. Nossa, tão linda ela tava. Eles, né? Ele Olha que também é legal. bonito, né? Ele é sim. E sabe Olha que ela bonitíssima. apagou todas as fotos do Instagram Já? dela. Não é que apagou as fotos dela. Dele. Não tem mais nenhuma. Caramba. Tá lá no Fechou, Instagram, só deixou né? o espaço, mas tá vazio. Quando eles se separaram da outra vez, o próprio Tom excluiu o Facebook, o Instagram dele. Sim. Tem só o do papagaio. Certo. O da Alê tava normal até então, mas de uns Agora- dias pra cá ela excluiu todas as fotos. E vem falar pra mim que tá tudo normal? Não tá. Isso é Quem comportamento tá de gente. falando que tá tudo normal? O Tom papagaio lá. O Ah, papagaio mas ele lá, não tá falou normal. da vida pessoal dele, É. ele falou só de saúde. Ele falou não de ter saúde tido- e da questão da Vamos relação. pro papagaio de novo. Oi, e da relação a dela gente com a Ana esclarecer Maria, as né? dúvidas. Vamos lá, vamos ver o que o Louro falou. Olha lá, Agora, ó, uma coisa eu quero deixar claro, eu não duvido da rouquidão Eu também não. dele. Felipe é maluco. Não, da rouquidão eu acho que Você tá acha que ele bem. tá rouco também? Eu também Não, acho. Presta Eu não atenção acredito. novamente. Tá bom. Vamos lá, vamos lá. Olha, para começar a semana bem, eu tenho para te dizer o seguinte: se os imprevistos te tirarem o chão, abra suas asas. Hein, Boa, asa já teve um tema é voz, mas asa? José, O quê? o que aconteceu, meu filho? Gente, é gripe, tá? É só uma gripe, eu tô sem voz. Coração tá bem, não operei, o coração tá tudo tranquilo. É só gripe mesmo, é sério. Agora, Bora a Ana brigar comigo, isso é bom. a gente podia até esclarecer essa nossa discussão. É, parar de brigar comigo, tá pegando mal isso aí. Esse nosso anti-amor. Tá pegando... Eita, rapaz! Tá aí, então, né? Roquinho, eu achei roquinho. Você não achou, pode continuar não achando. eu também. não. Aqui a opinião é livre, não é só eu o choro, não. eu não consigo acreditar, sabe por quê? Foi como eu disse. Para quem já estava afastado a semana passada porque não estava bem, por que foi trabalhar rouco hoje? Ai, olha, eu já trabalhei muitas vezes rouca, Esperar para não prejudicar maldade, a equipe, Felipe. o programa, a gente tem um compromisso com o público, sabe? Eu trabalho, aliás, com tantas outras coisas, né? Que a gente está aqui, vocês nem percebem, tá certo? Mas a gente quer cumprir nosso compromisso. Então, um dia ele faltou, no outro dia estava gravado, talvez até porque ele não tivesse em condições de fazer. Hoje ele foi, tadinho. Não deixa ele, E ele Felipe. não aparece Ah. tanto assim, ele não fica tão exposto. O personagem fica, Sim, é. mas a pessoa, ela É. pode estar, né? Papagaio também fica gripado. E fica, meu né? cachorro ficou. Então. Olha lá a tatuagem. Nossa, nossa. Que lida no meio sempre soube qual é. Então, nós sempre avisamos aqui. Se posiciona, fala, não quer dar entrevista. Hoje em dia, meu Deus do céu, a internet está aí. Faz um comunicado, grava um vídeo, taca lá, né, uma nota e já corta essa história. Porque pode prejudicar muito. De repente, vem aí a emissora, não está gostando da cara do personagem, a Ana pode implorar pro Tom Veiga ficar, o Louro José ficar, não vai ficar, né? E a gente sabe que a emissora tem sido muito rígida com coisas que realmente pesam, importam e são muito significativas. Então, conselho de amiga ninguém está pedindo, né? Mas eu estou dando aqui justamente por esse caso recente que a gente teve, que foi muito complicado para nós cobrirmos, não é? Muito desagradável e você vê que a coisa está se esgotando, nenhuma providência efetiva está sendo tomada e você está vendo que às vezes o artista está indo pro buraco, o que poderia ser evitado se realmente, né, já se posicionasse, já realmente falasse, olha, o meu lado da história é esse, estão falando um monte de coisa, mas a minha verdade é essa, e pronto, e joga, porque senão, né, os passos seguintes, não é bola de cristal, mas a gente pode até dizer para vocês, passo seguinte, descobrir quem é essa mulher que ele estava se relacionando, se ela existe, se ela não existe, dependendo do tipo de mulher também pode vir a dar uma entrevista e que, né, prejudique mais ainda essa história ou traga novos elementos que a gente vai analisar. Tem uma série de coisas, ou a própria, né, Alessandra, a ex-mulher dele, falando também sobre o casamento. Então, para que deixar chegar nisso tudo? Todo mundo tem direito de falar, ninguém está discutindo isso, ainda mais
a ex-mulher. Mas por isso que eu falo, para que deixar um só falando se tem vários lados dessa história, ou pelo menos dois lados importantes. O dela está sendo colocado de uma maneira mais sutil, através de amigos, mas duvido que os amigos iriam falar coisas que ela não aprovasse, né? E ele está calado, ele está falando da gripe, ele está lá como Louro José, ele está falando da rouquidão, ele está brincando com a Ana, e a coisa pode começar a rolar muito mais depressa do que o Tom Veiga possa estar esperando. O texto é curto, mas o texto do jornal tem declarações dessas pessoas que envolvem palavras que, se elas forem grifadas, vamos dizer assim, se baterem muito em cima delas, a coisa pode complicar de verdade. Então, é bom se posicionar, tá? Pela sua carreira, pelo seu personagem, pelo programa, pela Ana e principalmente por você mesmo, para ter um pouco de sossego, senão a coisa vira um turbilhão. Se já está depressivo, se já faz o tratamento, não agrava mais a situação. Coloca o lado humano de homem, do que houve, se falhou, se traiu, se bebeu. Não interessa, interessa o que você tem para dizer. Quer dizer, não interessa. Interessa muito que você fale a esse respeito. Não interessa deixar essas palavras vagando por aí como se elas fossem vazias ou fossem a verdade única de uma situação. Então é isso realmente que eu tenho para dizer, mas nós vamos saber a opinião dos nossos convidados também. Vladimir Alves já chegou, Thiago Rocha já chegou, Felipe Campos já chegou. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Sônia. Tudo bom, Tudo querido? bem? Tá bom, Thiago? Tudo bom, Felipe? Boa tarde, Sônia. Boa tarde, querido. Boa tarde para vocês também. Boa tarde mesmo. Eu acho o assunto sério. Eu acho que com essas declarações de amiga e de amigo da ex-mulher, se é que já é de fato ex-mulher, parece que sim, as coisas podem ficar arriscadas, você não acha, Vlad? Muito. Você se lembra que na sexta-feira mesmo, antes do programa começar, a gente já havia discutido algumas informações desencontradas sobre o relacionamento do Tom e da Alessandra. Sim. Aí nós contamos aqui o que já estava rodando nas redes sociais, e aí o Jornal Extra conseguiu essa entrevista com uma amiga do casal, do ex-casal. Eles ainda não se divorciaram, sim, mas estão para assinar os papéis. E assim, o casamento já acabou mesmo, casamento agora acabou. É só a parte burocrática. E assim, as últimas notícias que nós tivemos em relação aos dois foram justamente sobre crises no relacionamento. Não só essa agora, como uma outra antes do cateterismo, outra após o cateterismo, quando eles se reconciliaram. Bem, a gente percebia, né? Mas sabe qual é o problema maior de tudo isso? Que não vai recair artisticamente sobre o Tom Veiga e tampouco na Alessandra, porque ela não é da mídia. Isso tudo respinga num personagem, no Louro José, que é querido pelos adultos e pelas crianças. O José, antes mesmo do Tom Veiga. Sim, claro. Por mais que ele seja o pai, o criador, né, por todo esse sucesso dessa manipulação do boneco que ele faz há tantos anos, mas assim, acaba respingando no programa da Ana Maria, acaba respingando no personagem. A gente espera aí que ele venha a público e possa ter a carreira dele prejudicada, na verdade, né? Pode ou não sei, mas assim, que pode prejudicar a imagem, né, artística do personagem, pode. Mas assim, ele precisa vir a público, esclarecer toda essa situação, está casado ou não está casado, teve traição, não teve traição, terminou o casamento, não terminou, vão divorciar ou não vão. Bebeu, não bebeu, é agressivo, não é agressivo. Por que o Louro... no jornal diz claramente que ele não tem conseguido desempenhar bem suas funções no programa. Em função dos antidepressivos. Então, a fase está difícil, de repente pode tirar umas férias também, se afastar, cuidar da saúde, cuidar do casamento, cuidar da vida pessoal, para depois voltar ao trabalho, porque querendo ou não, ele que dá a vida ao personagem. Claro, né? Ele precisa estar bem, né? Então, para que deixar esse tipo de situação complicar, não é? Olha, eu paro do pressuposto que se você quiser falar bem, se você não quiser falar tudo certo, embora acho que está errado. Porém, não gosto dessa atitude de desclassificar jornalista, desclassificar as pessoas, igual eles fizeram hoje no programa. Fizeram? Hoje eles fizeram. Então vamos fazer o seguinte, tem um vídeo aí pra gente ver, e aí, então vamos ver que aí o Thiago fala comprovando tudo isso mesmo através do vídeo, vamos lá. Olha, para começar a semana bem, eu tenho para te dizer o seguinte: se os imprevistos te tirarem o chão,
abra suas asas. Hein, Asas já tem, não tem mais voz, mas asa... José, O quê? o que aconteceu, meu filho? Gente, é gripe, tá? A Alessandra cansou do comportamento agressivo de Tom e diz o seguinte, essa amiga, a primeira briga séria que tiveram foi no Rock in Rio do ano passado. Ele bebeu um pouco demais, ela não gostou e Tom a deixou lá sozinha. Quando voltou para casa, a Ale catou as coisas dela e se mudou para São Paulo. Pouco tempo antes, Tom teve que se submeter a um cateterismo após sofrer um princípio de infarto. Isso vocês se lembram? Foi em setembro do ano passado, vai fazer um ano agora. Foi quando já estava acontecendo essa história toda. Deprimido, ele pediu para a mulher voltar e os dois reataram, mas aí as brigas recomeçaram e ele estava começando a se relacionar com outra mulher. A esposa descobriu, conta agora um outro amigo. E ainda, segundo fontes, Tom está tomando antidepressivos e tendo dificuldades para cumprir, né, suas funções no Mais Você. Ele e a Alessandra têm uma filha, é isso o que diz a reportagem. Então, é uma coisa que eu acho que, antes da gente mostrar até o videozinho com o Louro José, a volta dele, a brincadeira com a Ana Maria Braga, sobre as supostas brigas dele, que a gente bem que falou aqui, que isso não seria de jeito nenhum motivo, é o seguinte, olha... esse tipo de reportagem, essas informações vindo à tona, eu acho que elas pedem um posicionamento do Tom Veiga. Não estou falando de Louro José, estou falando de Tom Veiga, o seu criador e o seu intérprete. Simplesmente por quê? Porque a gente teve um exemplo muito recente do que foi a história do Wesley Safadão, né? O Wesley demorou o máximo que ele poderia e nem deveria para poder fazer um comunicado, dar entrevistas, tocar nesse assunto e resolver a situação. Ou seja, por um triz, isso não jogou a carreira dele no buraco. O Tom, ele faz um personagem que é muito querido das famílias, é muito querido das crianças. Então, quando se fala em traição, em comportamento agressivo, em ter bebido um pouco demais, a gente não sabe quem são essas pessoas que falaram. Essa responsabilidade é sempre do jornal. A gente não sabe com que intenção falaram esse tipo de coisa, se é só para defender a amiga ou, de repente, por tabela também, dá aí uma vingada desse cara que não teria sido legal com a amiga. De qualquer maneira, não é? Um personagem como esse, ter o seu intérprete envolvido em palavras como bêbado, né? Ou bebeu um pouco demais, agressivo, estava se relacionando com outra mulher, o que pode ser substituído por traição, como foi no título, são coisas que não combinam, são coisas que podem queimar o personagem, pode bater no Louro José, porque a coisa tá junta, né? O intérprete e o boneco e o programa, mas você é um programa super família, então vai ficar uma bola de neve se não se posicionar. Essas coisas, elas só tendem a crescer, só tendem a aumentar. Se não corta o mal pela raiz, se não se posiciona, se não se dá a sua versão dos fatos, a tendência, eu acho que a gente já sabe muito bem qual é, né? A gente que... É só uma gripe, eu tô sem voz. O coração tá bem, não operei, o coração tá tudo É só gripe mesmo, é sério. Agora... Bora a Ana brigar comigo, isso A gente podia até esclarecer essa nossa discussão. Para de brigar comigo, tá pegando mal isso aí. Esse nosso anti-amor. Tá pegando... Eita, rapaz! Ué, Não gosto dessa história. mas onde foi Eles a desmentiram, desclassificação? Olha, não tem nada de fim de romance, tá tudo certo, não tem nada. A gente também briga muito, né, Ana Maria? Tipo, colocando um negócio... Isso veio depois, então, do que isso é tá de no hoje, vídeo. de hoje de manhã. Teve continuidade isso tudo? Não, esse é de hoje de manhã. Quando eu assisti, eu falei assim, pô, esse daí só não tem o nome, mas tem destinatário e remetente que tá tudo certo. Então assim, pô, fala, não quer falar? Não fala, não toque nos assuntos. Ai, não,
Porque a Ana falou assim, se acontecer tudo isso que foi falado... essa parte a gente não tem, então conta pra gente, eu não vi o programa. Deixa eu só achar aqui, eu tenho vídeo também. Vai achando, eu falo pro Felipe dar a opinião, diga, Felipe. Primeiro que eu não acreditei nessa rouquidão. Eu não acreditei, assim... Você anda tão sem fé na humanidade, né? Em primeiro lugar, se você é um dublador, seja lá o que for, e que o seu instrumento necessário é a voz, eu acho que, em primeiro lugar, do jeito que ele tá rouco, ele nem deveria ter ido trabalhar, né? Porque a gente gosta de ver o louro saudável, um louro cheio de vida, brincando, enfim, como ele sempre faz. Eu acredito que né, na minha concepção, pelo que eu assisti e senti e percebi, foi que foi uma forma de querer encobertar o suposto cateterismo. Vamos dizer assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou meio que ficar rouco, aí eu viro o jogo, e aí as pessoas, de repente o público começa a acreditar que eu esteja realmente gripado. E talvez não seja o caso. Porque o que eu sei realmente é que ele foi fazer o cateterismo. E como o próprio louro mesmo disse, ninguém falou em cirurgia do coração, né? Até porque o cateterismo... Ele citou, aí nesse trecho ele fala. Ele nada mais é do que simplesmente um procedimento para que você não venha a operar ou ter que passar por uma cirurgia cardíaca. Então é completamente ao contrário. E sobre a questão da traição, sobre a questão da separação, isso já vinha há alguns meses, já era uma história que vinha sendo comentada fortemente e eu acredito muito sim nessa questão da separação, acredito no cateterismo e eu continuo acreditando muito nas minhas fontes e nas pessoas que me passam as informações. Eu acho assim que a partir de agora, como vocês mesmos disseram, você mesmo abriu o programa falando sobre isso, e acho necessário, Sônia Abrão, ele vir a público, nem que se for pelo Instagram, se posicionar, porque nós temos aí uma história que cresceu e tomou um vulto absurdo que não precisava, que foi a história do Wesley Safadão. E a mãe agora querendo tirar tudo que foi isso? Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Segunda-feira, abrindo nova semana, não é? E daqui a pouquinho também a nossa Roda da Fofoca. Mas agora, vamos para a nossa primeira página. Um assunto fervendo aí. Ficou sem resposta na última semana. Hoje a gente teve meia resposta do que é esse assunto, mas uma série de dúvidas continua aí na cabeça do público. Mas vamos por partes, não é? A história do Tom Veiga, o Louro José, que não apareceu um dia, no outro o programa estava gravado, ou seja, também ele não precisou ir trabalhar, aí estava se esperando essa segunda-feira para ver se o Louro José, se o Tom Veiga apareceria ou não, justamente para desanuviar os vários boatos, as várias possibilidades que foram levantadas para explicar o sumiço do Louro, não é? Todo mundo sente falta dele. E aí começou a se falar desde a história de que ele e Ana Maria Braga brigam muito, não estariam se entendendo, a ele estar doente, gripado, rouco, a ele estar internado, ele ter se separado da mulher, fim do casamento do Tom Veiga, e por conta disso ele ter sido hospitalizado também. Então eram todas essas possibilidades, metade delas acho que já começaram a ser esclarecidas hoje, quando finalmente o Louro José voltou para o Mais Você e teve até um papinho com a Ana Maria Braga, que inclusive brincou com essa história de brigas entre eles, né? Esse anti-amor, como ela definiu, e acabaram dando um abraço, selando uma amizade que sempre existiu, mas que as pessoas cismam, né? Em dizer que ali eles não se bicam, embora só o Louro tenha bico, a Ana não. Outra coisa, o Tom Veiga explicou como o Louro José de que ele estava gripado, muito gripado, que ele perdeu a voz, não é? Em função da rouquidão, e que hoje ainda, mesmo no trabalho, ele continuava meio rouco, sim.
não falou história de cateterismo, não falou a história da internação, não se tocou em assunto de final de casamento, que foram as outras possibilidades levantadas, porque aí foram possibilidades que tocam num assunto muito pessoal, muito íntimo e que talvez ele não quisesse tocar e nem haveria necessidade. Para falar disso, ele pode dar uma entrevista, pode fazer um comunicado pelo Instagram, não precisaria necessariamente falar desse assunto num programa onde o personagem dele não bate com nada disso. Ele teria que ser o Tom Veiga de verdade, e aí não dá, né, gente? No programa ele é o Louro José e fim de papo, viu? Mas aí, o que são essas outras possibilidades? O Jornal Extra fez uma reportagem em relação a isso, dizendo que sim, ele teria ficado internado e a coisa foi até mais longe. Essa reportagem do Jornal Extra diz o seguinte: mulher de Louro José põe fim à relação após traição. Tom Veiga, o Louro José e Alessandra Veiga estão prestes a assinar os papéis de divórcio após 14 anos e meio. Foi ela quem pôs fim à união há 2 meses, quando ele se mudou para um flat. E de acordo com uma amiga muito próxima ao caso,